O corpo físico é o meio humano de prestar serviços concretos a Deus. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, dizendo que nosso corpo é templo, é morada, é habitação do Espírito Santo de Deus. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a sutileza da imoralidade sexual. Portanto, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aí em inscrever-se, ative as notificações, curta este vídeo, compartilhe ele com alguém que você conheça, para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos amigos e irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estudar a poderosa, a preciosa, a viva, a eficaz Palavra de Deus, através das lições da Escola Bíblica Dominical, revista CPAD de adultos. O assunto de hoje é um assunto muito importante, é um assunto interessante e que nós vamos perceber no decorrer do estudo de hoje que Satanás tem se utilizado da sexualidade humana para enfraquecer, para atacar a Igreja de Cristo. Sim, nós vamos falar hoje justamente sobre isso, né? Nós vamos abordar nesta lição questões relacionadas à sexualidade, fornicação, adultério, homossexualidade, né? Coisas como esta são coisas que são assuntos que são explorados largamente no nosso contexto social de hoje, e nós vamos, à luz da palavra de Deus, estudar esses assuntos para que nós possamos estarmos devidamente instruídos pela palavra de Deus para vivermos o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é pecado, o que não é, o que pode, o que não pode, né? O que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Então, vamos falar desse assunto, né? Nós temos na lição de hoje três tópicos a serem estudados. No primeiro tópico, nós vamos falar da revolução sexual, né? Buscar entender aqui a partir de quando e como começou a imoralidade sexual, quando ela começou historicamente, socialmente, a se tornar algo tão natural nos dias, na nossa sociedade, né? No segundo tópico, nós vamos falar sobre as principais distorções da sexualidade, né? Quais as áreas que Satanás ataca no tocante à sexualidade humana. E no terceiro tópico, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia, né? Então vamos já, aqui no primeiro tópico, vamos entender historicamente essa questão de revolução sexual. Em primeiro lugar, vamos falar de um novo paradigma para a sexualidade. Para nos contextualizarmos aí na situação que nós vivemos hoje, vamos voltar um pouquinho no tempo e entender que a sociedade, até tempos atrás, né, a cultura social, ela foi moldada pelo contexto religioso judaico-cristão. Então, olhando por esse prisma, nós tínhamos ali, quando se trata de sexualidade, um contexto, princípios morais que regiam a nossa sociedade, né? Dentro desses princípios morais judaicos cristãos, né? A sexualidade humana, ela era vista como algo sagrado e que deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por este modelo de valores morais, né, dentro do contexto judaico-cristão. Então, o sexo é visto como algo bom, algo benéfico, né? É visto como uma bênção para o casal, ou seja, dentro do casamento e não fora do casamento,
né? Dentro dos valores judaicos cristãos, sexo antes do casamento não é válido, assim como sexo fora do casamento também não era tolerado, aceito, né? E não precisamos nem falar da questão da exploração sexual infantil, a pedofilia, que é algo que é uma realidade na sociedade de hoje, né? Outra coisa também é a questão da atividade sexual com animais. Isso também nunca foi aceito, nunca foi normal e tolerado, né? Então, até então, a sociedade, a cultura da sociedade sendo regido por esses princípios morais, né? Por esses valores morais judaicos cristãos, nós não tínhamos essa normatização de sexo sendo praticados de maneira ilícita e tentando, né, se tornar algo normal, comum, né, ou válido dentro da nossa sociedade. Então havia, né, nessa época uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se explorar, né? Assim sendo, dentro desse contexto histórico moldado pelos valores judaicos cristãos, né, a sexualidade humana sempre teve como características principais, né, uma atividade heterossexual e monogâmica, tá? Mas aí nós temos o segundo ponto do primeiro tópico da lição, que fala sobre a quebra de um tabu. Então aqui nós vamos entender quando que passou a ser normalizado, né, essa cultura de sexo, né, válido de qualquer forma, né? Então, a partir dos anos de 1960, no Ocidente, né, a sociedade ocidental vai enfrentar grandes mudanças sociais, né? Alguns valores, alguns princípios morais, né, vão passar a ser contestados, e aí nós temos a chegada, né, da TV, que potencializa essa cultura de contestação, ou por que não falar a contracultura, né? Já havia uma cultura judaica cristã estabelecida, né? Uma cultura de valores morais já estabelecido na nossa sociedade ocidental, mas com a chegada da TV, né? Da televisão, como uma mídia de massa, aí potencializa-se a questão da contestação dessa cultura. Então nós temos agora a implantação de uma contracultura, né? É uma cultura tentando contestar outra cultura já estabelecida. E aí a TV ela passa a entrar dentro dos lares. Então, se você ligar a sua TV hoje, você vai se deparar com uma mídia muito poderosa que busca de todas as maneiras colocar na mente da sociedade atual que os valores morais estabelecidos pela visão judaico-cristã precisam ser revistas, né? Talvez não são válidas para a sociedade de hoje, a sociedade pós-moderna. E aí nós temos novelas, filmes de Hollywood, né? Filmes hollywoodianos ou não, né? Nós temos telejornais, vários programas de auditórios que vêm estabelecendo na mente da sociedade pós-moderna, da sociedade atual, que essa visão, né, essa visão relacionada à sexualidade humana somente dentro do casamento, essa visão de sexualidade monogâmica, heterossexual, né, é uma visão ultrapassada, é uma visão de pessoas caretas e coisas assim, né? Então, nós
estamos contemplando uma enxurrada de ataques contra esses valores judaicos cristãos relacionados à constituição da família, relacionados à sexualidade estabelecidas dentro dos parâmetros bíblicos, né, dentro dos parâmetros da palavra de Deus. E aí então essa sexualidade, de acordo com as escrituras, passou a ser considerada como algo, como um tabu a ser quebrado, né? E aí chega nos anos 80, a partir de 1980, nós vamos ver a indústria pornográfica crescendo de maneira exponencial, né? E a relação sexual antes do casamento passa a tornar-se uma prática cada vez mais aceita, inclusive dentro de círculos religiosos, por que não dizer evangélicos, né? Então, hoje é muito natural, uma coisa que nós nos deparamos muito, por exemplo, na sociedade de hoje, são famílias que são constituídas sem o casamento formal, né? O famoso morar junto, né? Pessoas hoje não querem mais se comprometerem com o casamento, então moram juntos, se não der certo separam, se desfazem, né? Mas a partir disso cria-se um problema social, porque dentro deste relacionamento surgem filhos, criam-se laços sentimentais, emocionais e a partir disso, né, o diabo usa questões como essa para enfraquecer uma instituição criada por Deus, que é a instituição chamada família. Então, hoje, nos dias atuais, a relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal, né, ou seja, fora do casamento, e a homossexualidade são coisas que passaram a ser vistas com mais naturalidade, né? Na verdade, a sociedade de hoje, nós estamos assistindo isso, né? A sociedade de hoje tenta até mesmo colocar na mente das pessoas de que se você discordar, né, da homossexualidade, discordar de coisas assim, você quem está errado, né? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre a questão do adultério, por exemplo, né? Até 2005, o adultério, no Código Penal brasileiro, o adultério era considerado crime, era criminalizado, né? A partir de março de 2005, o Código Penal brasileiro passou a entender, a descriminalizar a prática do adultério. Então, diante da lei brasileira hoje, o adultério já não é mais crime. Decisões como essa vão incutindo na mente da população de que são coisas normais, são coisas que devem acontecer e que devem ser enxergadas pela sociedade como algo natural, né? Então, a revolução sexual trouxe um novo paradigma para a sexualidade moderna, e nos próximos tópicos nós vamos ver como a palavra de Deus lida com essas questões. Tópico de número 2, nós vamos falar das principais distorções da sexualidade sadia. Neste tópico, nós vamos abordar temas como a fornicação, que é a prática sexual antes do casamento, o adultério, que é a prática sexual fora do casamento, e da homossexualidade, que é a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Antes de entrarmos no comentário aqui, eu gostaria de mais uma vez pedir para você se inscreva no canal, né? E principalmente curta este vídeo, né? Dá um like aí, porque fazendo isso você nos ajuda a alcançar cada vez um maior número de pessoas, né, com o nosso conteúdo. Então vamos lá. No primeiro ponto, vamos falar aqui da fornicação. O que é fornicação, né? No nosso contexto evangélico, a palavra fornicação significa basicamente o sexo entre pessoas solteiras, ou seja, é o chamado sexo antes do casamento, a relação sexual antes do casamento, né? E isso é uma prática que não é aceita, é reprovável nas escrituras sagradas. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa para fornicação
no texto, principalmente na carta aos Coríntios, né? É uma palavra grega chamada porneia ou porneia. E é interessante, é importante a gente saber que esta palavra porneia, ela é bastante abrangente, né? A palavra grega porneia, que é traduzida por prostituição, às vezes por fornicação, outras vezes por adultério, nas nossas traduções da língua portuguesa, essa palavra ela é abrangente. Quando Paulo usa a expressão porneia, obviamente que essa palavra ela abrange as mais variadas atividades ou práticas sexuais ilícitas, né, que não são legais, não são aceitáveis diante de Deus. Então, a palavra grega porneia, ela pode significar adultério, que é o sexo fora do casamento, ela pode simbolizar a fornicação, que é o sexo antes do casamento, né? Ela também abrange a questão da homossexualidade, que é o sexo, a prática sexual com pessoas, entre pessoas do mesmo sexo, né? Ela abrange também a questão da pornografia, né? Inclusive a palavra pornográfico, pornografia, pornô, vem de porneia, né? Dessa palavra grega porneia, tem raiz na palavra porneia. Pode significar, por exemplo, a atividade sexual entre pessoas e animais, o que, né, é um absurdo, mas acontece. Então, essa palavra, ela é muito abrangente, né? Ela significa qualquer ato sexual considerado pecaminoso, né? Conforme nós dissemos aqui. Bom, em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com sentido de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Então, hoje é uma armadilha de Satanás, né? Fazer com que a nossa sociedade entenda que o sexo é um prazer que precisa ser experimentado por todos, independentemente de como vai ser experimentado, em qual contexto o sexo vai ser experimentado. Até mesmo entre teólogos ou evangélicos, né, o sexo já é amplamente aceito e tolerado, né, de qualquer forma. Por exemplo, antes do casamento, né, ou com pessoas do mesmo sexo. Nós temos aí as igrejas, né, que são igrejas inclusivas, que são igrejas onde abrigam pessoas que praticam a homossexualidade, né? Na nossa sociedade, o que nós estamos vivenciando nesses dias, né, é uma normalização de práticas sexuais que são proibidas nas escrituras sagradas, né? O apóstolo Paulo deixou isso claro, né, que isso é obra da carne, que isso não é aceitável diante de Deus, isso fere a santidade de Deus. Então, são coisas que, embora a sociedade de hoje aceita, mas continua sendo pecado. Né, continua sendo pecado. Então, se você está me assistindo, né, eu quero deixar bem claro aqui que a fornicação, que é a prática sexual antes do casamento, ela é considerada nas escrituras sagradas como pecado diante de Deus, tá bom? No segundo ponto, nós temos aqui o adultério, né, que não é mais crime, mas continua sendo pecado, né? O que é o adultério? O adultério, diferentemente da fornicação, enquanto a fornicação é a prática sexual antes do casamento, ou seja, entre pessoas solteiras, o adultério é a prática sexual fora do casamento, ou seja, entre pessoas que são casadas, mas fora do casamento, que se configura na infidelidade sexual, né? O adultério, como eu já adiantei para vocês, né, no nosso Código Penal brasileiro, ele já não é mais considerado crime desde 2005, né? Todavia, a palavra de Deus continua e continuará condenando a prática do adultério, né? Não é porque a sociedade enxerga como natural, como normal, né? Como uma aventura que precisa ser explorada para satisfação pessoal,
que nós devemos aceitar isso, né? Então, a Bíblia Sagrada, ela reprova veementemente a prática do adultério, né? Nós podemos pegar aí o adultério mais famoso nas Escrituras Sagradas, que é o adultério de Davi com Batseba, né? A mulher de Urias. E Davi, então, ele tem uma prática sexual configurada como adultério, ou seja, fora do casamento, porque a mulher era casada, Davi também era casado. Ali foi considerado abertamente como adultério de Davi, né? E prova de que Deus reprova este ato foi o fato de Deus enviar o profeta Natã para repreender duramente Davi e ainda para mostrar as consequências de sua prática pecaminosa, que foi o adultério. Consequência terrivelmente dolorosa, que foi a morte da criança que nasceu, né, que foi fruto desse adultério. E depois Davi escreve o Salmo 51, dentro desse contexto de pós-adultério, né? Aonde Davi ele confessa a Deus o seu pecado. Ele fala: pequei, Senhor, somente contra ti pequei. Então o próprio Davi reconheceu que a sua prática de adultério foi uma prática pecaminosa. Amém? Né? Então o adultério, embora não seja considerado crime pela nossa lei, né? Mas o adultério continua sendo considerado pecado. E no terceiro ponto nós temos a homossexualidade, um tema bastante delicado de se tratar hoje, mas que precisa ser tratado porque a palavra de Deus não pode ser calada, né? Então, homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Nós, na leitura da lição de hoje, um dos textos que dá base para a lição de hoje está justamente em Romanos capítulo 1, versículos 26 até o versículo 28, né? Onde o apóstolo Paulo escreve no versículo 26 de Romanos 1, dizendo assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Versículo 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Olha só, Paulo é claro em estabelecer que homem com homem, mulher com mulher é erro, é pecado, né? Então, os cristãos que têm na Bíblia como regra de fé, têm a Bíblia como sua única regra de fé, compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido. Então ninguém nasce homossexual, ninguém nasce gay, né? E não como um determinismo biológico, certo? Homem, Deus criou varão, né? Deus criou homem e Deus criou mulher. Então, assim, nós acreditamos que não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética, né? Nós entendemos sim que há vários fatores que contribuem para que alguém decida pela homossexualidade, né? Mas não é algo que é genético, certo? Então, os cristãos, é importante nós dizermos que os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e a igreja, o corpo de Cristo, entendem que a reprovação da prática sexual se dá por esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia Sagrada, e não um fruto de preconceito. É o que o comentarista escreve aqui, o pastor José Gonçalves. Então, eu gostaria de deixar bem claro que não existe homofobia da parte de cristãos que conhecem a palavra de Deus. Nós amamos a todos os homens, né? Inclusive aqueles que praticam a homossexualidade, né? O próprio Deus ama essas pessoas que são carentes da graça de Deus, que são pecadores, né? Mas nós não aprovamos, não concordamos com a prática, com a ação, né, da homossexualidade, certo? Então, é preciso esse tema ser tratado com muito amor, carinho, maturidade, né, com muita responsabilidade,
para que nós não transpassemos a ideia de um discurso de ódio, de maneira nenhuma. São pessoas, né, boas, que merecem respeito, que merecem ser tratadas com dignidade, né, com humanidade, mas que precisam saber que Jesus liberta, né, e que essa prática é uma prática condenável nas Escrituras Sagradas. Amém? Chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, né, onde falaremos do padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Antes eu gostaria de perguntar, você já deu o seu like aí? Bom, primeiro ponto aqui do terceiro tópico, o sexo atende uma necessidade da criação, né? Uma das principais, aqui nós vamos aprender que uma das principais razões da prática sexual está relacionada à procriação. O sexo é uma necessidade que a humanidade tinha para se procriar, né? E a procriação foi uma ordem divina para o homem. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus disse para o primeiro casal que eles deveriam se multiplicar e encher a terra. E como fazer isso? Através da atividade sexual, né? Então, primeiro ponto, é básico, é uma coisa muito natural, né? O sexo ele atende uma necessidade premente da criação. Para que haja multiplicação ou perpetuação da raça divina, da raça humana, aliás, perdão, né? É necessário a prática sexual dentro do casamento, né, monogâmico e entre pessoas do mesmo sexo, heterossexual. Tá? No segundo ponto, o sexo como complemento e satisfação. Sempre foi um tabu falar de sexo, né, na igreja. É um assunto que sempre foi evitado, mas é um assunto necessário, né? O que as Escrituras Sagradas falam, nós devemos também falar sem medo, né? Então, além da procriação, o sexo também é algo que serve à necessidade de complementação e satisfação. O apóstolo Paulo ensina que quando o casal, quando o homem e a mulher, eles se casam, né? O corpo da mulher agora tem que satisfazer os desejos, a necessidade sexual do homem e vice-versa, né? Então, o sexo precisa também ser encarado dentro do casamento, né? De forma lícita. O sexo precisa ser encarado como algo que traga satisfação, que traga prazer, que traga complemento um ao outro. Então, a atividade sexual dentro do casamento é algo que foi estabelecido pelo próprio Deus, é algo sadio, é algo que precisa ser praticado, né? Então, assim sendo, o sexo dentro do casamento não deve ser visto como um fardo, né? Mas como um espaço no qual um complementa o outro. É muito natural casais, com o passar do tempo, ir perdendo, né, essa satisfação sexual um pelo outro. Então nós que somos cristãos, nós precisamos sempre vigiar nesse ponto, para não perdermos a satisfação sexual e assim vermos o nosso relacionamento, o nosso casamento, a nossa família, né, sendo prejudicada. Portanto, o sexo é uma bênção, é algo que foi, né, estabelecido pelo próprio Deus. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, com determinados hormônios ali, justamente para que um complemente ao outro na atividade sexual, tá? Então não é pecado dentro do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O sexo é algo sadio, é algo que é esperado, é algo, né, que deve ser preservado, tá? Com muita sabedoria, temor a Deus, né? E é um momento íntimo ali do casal de plena satisfação um com o outro, tá? E no terceiro ponto nós temos aqui o pastoreio cristão e a prática homossexual. Bom, como pastor de igreja, né, eu preciso reconhecer que nós, como igreja, eu digo no geral, nós temos uma grande dificuldade de lidar com essas questões, né? Acredito eu que a maioria
dos crentes ou dos religiosos em geral não estão devidamente preparados para lidar com situações, por exemplo, de um travesti, uma pessoa, né, que modificou seu corpo, entrar numa igreja e ser tratado com dignidade, ser bem aceito, né, e ter a paciência devida para que o Espírito Santo de Deus haja na vida dessa pessoa. Mas é necessário, né, nós nos conscientizarmos de que as pessoas que têm a prática da homossexualidade, né, essas pessoas são seres humanos, são criaturas de Deus que merecem respeito, que merecem dignidade e que precisam ser tratadas da melhor maneira possível, né? Então a igreja não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem, né, de forma contrária aos valores cristãos, mas por acreditar, né, que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido, conforme nós já falamos no tópico 2, e que como prática se afasta daquilo que preceitua a Bíblia Sagrada, sobre a correta expressão da sexualidade, ensina, né, nós devemos ensinar e ordenar o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se converterem à fé cristã. Então, se nós recebermos um homossexual nas nossas igrejas, nós não devemos rejeitar essas pessoas, mas devemos ensiná-las, discipulá-las e encorajá-las a abandonar a prática da homossexualidade, né? Assim, elas se convertendo à fé cristã. Nós devemos aceitá-las como elas vêm, mas nós devemos ensinar que elas não podem permanecer como veio, né? Precisa haver uma mudança, precisa haver, né, um arrependimento e uma mudança que o Espírito Santo ele vai gerando dentro do interior daquela pessoa. Então a igreja cristã, ela crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa, tá? Então, fornicação, adultério e homossexualidade sempre foram e sempre serão pecados perante Deus, tá? A palavra de Deus, ela não passa, ela não tem prazo de validade, ela continua valendo, né? Não é porque a sociedade, que nem sobre a descriminalização do adultério, né? Eu estava lendo um pouquinho sobre isso, por uma especialista, advogada, né, de Código Penal, e ela disse que por que a lei resolveu descriminalizar o adultério. Ela, nas palavras dela, justamente porque a sociedade de hoje é uma sociedade evoluída, é uma sociedade que mudou, né? Então, a sociedade vai evoluindo, a sociedade vai mudando os seus conceitos, os seus valores, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Então, a mesma palavra que já condenou a fornicação, o adultério e a homossexualidade é a mesma palavra que continua e continuará proibindo essas práticas e considerando elas como pecaminosas. Se são pecaminosas, afastam o homem de Deus, né? Por outro lado, a igreja acredita que o evangelho é poderoso para transformar todo que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui até mesmo os homossexuais. Quantos homossexuais nós não temos espalhados pelas igrejas, que são hoje homens e mulheres de Deus que foram transformados pelo poder do Evangelho. Portanto, pregue a palavra, porque a palavra continua mudando, continua transformando vidas para a glória do nome do Senhor. Amém?